Então, pessoal, vamos dar início a esse módulo. O módulo vai ser direcionado por um caso clínico, como a gente tem feito aqui. Bom, esse módulo, a gente vai falar basicamente do desafio de pacientes jovens portadores de câncer de mama. O caso clínico é uma paciente de 26 anos, ela é natural de Belo Horizonte, ela é casada, médica, e ela notou uma lesão endurecida na mama direita em novembro de 2024. Ela fez uma biópsia que mostrou um carcinoma ductal invasor. Na imunistoquímica tinha um HER2, uma cruz, um receptor hormonal negativo, um Ki67 de 90%. Ela fez as tomografias, cintilografia, sem doença à distância, e ela foi classificada como um T3N2M0 estadio clínico 3A. Bom, normalmente, quando a gente se depara com a paciente com essas características, a gente oferece a essa paciente tratamento neoadjuvante. E essa paciente, ao fazer o tratamento neoadjuvante, a gente vai utilizar imunoterapia e quimioterapia, e depois essa paciente vai ser submetida a procedimento cirúrgico. Então, a gente precisa... O que eu vou falar com essa paciente em relação à idade? Essa paciente está numa fase produtiva, a paciente quer ter filhos, e qual que é a orientação que a gente dá a essa paciente quando a gente atende essa paciente no consultório? E aí eu queria convidar a doutora Maria Clara para falar em relação à fertilização, o que a gente deve orientar para essas pacientes. Bom dia a todos, queria parabenizar a comissão organizadora pelo evento, agradecer a Nara pelo convite, dizer que é uma alegria estar aqui nessa manhã para a gente falar um pouquinho de um assunto que mescla aí urgência e esperança, que é o câncer de mama na paciente jovem e a fertilidade dessa paciente. Só para a gente introduzir bem rapidinho, então é o câncer mais comum na mulher. 7 a 10% dos casos ocorrem em mulheres abaixo de 40 anos. E desde meados da década de 70, sobretudo de 80, a gente começa a ver aí um aumento na incidência, sobretudo nessas idades mais jovens. A boa notícia é que, apesar da incidência vir aumentando, frente aos diagnósticos mais precoces, o tratamento mais preciso, a sobrevida vem aumentando também. Então, esse câncer na mulher mais jovem, ele traz algumas particularidades. Então, não é incomum que a gente já encontre tumores maiores, de natureza mais agressiva, que já apresentem comprometimento linfonodal e altas taxas de triplo negativo. Nada disso vai mudar a abordagem para o infertileuta, mas tudo isso leva a crer que essa paciente tem grande chance de tratamento adjuvante ou neoadjuvante, como a Nara falou, e a indicação para o infertileuta fica aí de extrema importância. Nenhuma dessas particularidades é tão importante quanto o fato de que a maior parte dessas mulheres ainda não tem prole definida. Então, preocupados com a fertilidade dos sobreviventes do câncer, surge lá atrás a oncofertilidade. A oncofertilidade ela surge entre 2006 e 2007. Em 2007 é fundado o Oncofertility Consortium, que é das instituições maiores preocupadas com a fertilidade dos sobreviventes de câncer. Ela hoje tem uma abrangência mundial, esse mapinha é velho, ele é de 2021, isso deve estar ainda maior. E assim que surge o Oncofertility Consortium, várias instituições ligadas à oncologia, ligadas à medicina reprodutiva e à ginecologia, elaboram guidelines e statements, que são, inclusive, atualizados o tempo todo, indicando fortemente a preservação da fertilidade para pacientes jovens oncológicos. Então, a gente imagina, já tem quase 20 anos, já está mais do que estabelecido. A gente acha, então, que está tudo mais que resolvido. Porém, poucas mulheres chegam até o infertileuta. E isso não é uma questão nossa aqui no Brasil, isso é uma questão em todo o mundo. E a gente fica se perguntando por quê, se já está tão sedimentado que isso seja importante, a gente pega e vai para a literatura para tentar achar aí alguma resposta. E a gente acha que as respostas vêm de barreiras dos próprios médicos e das próprias pacientes.
Então, muitos médicos acham que a infertilidade é um problema secundário, que, frente ao diagnóstico do câncer, a paciente não deseja maternidade, e isso tudo é verdade. Mas, se a preservação não for realizada nesse momento, quando a sobrevivência for atingida e o desejo puder, de fato, se expressar, ele pode, de fato, não se concretizar. A infertilidade pode ser a situação da paciente. Alguns médicos acham também que pode atrasar o início do tratamento dela. Então, a gente vai para a literatura para a gente ter respostas. Esse é um trabalho de 2017, e ele comparou 2 grupos. Esse trabalho ele é interessante porque não é o habitual. O grupo de cima, onde que está o laser? É aqui embaixo? Esse aqui. O grupo de cima é o que fez a preservação, o de baixo aqui é o que não fez. O azulzinho é o momento do diagnóstico, o vermelhinho é o momento de referenciar para o infertileuta. E o que a gente vê é o tempo do diagnóstico até o tempo de começar a químio, que é o azul clarinho. O grupo que fez a preservação e o grupo que não fez, o tempo transcorrido foi basicamente o mesmo. Esse outro trabalho de 2020 compara exatamente a mesma coisa. Então, o ponto A é o ponto do diagnóstico, esse primeiro grupo é o que fez a preservação, o de baixo é o que não fez, o início da químio ocorre basicamente no mesmo intervalo de tempo. E esse outro, de 23, ele compara 2 técnicas de preservação. Uma é a estimulação clássica, que vai gastar um tempinho. O grupo de baixo é a maturação in vitro. Estou custando para acertar com esse laser. A maturação, você coleta o óvulo e vai amadurecer in vitro, então não gasta tempo nenhum. Mas o tempo transcorrido entre os 2 grupos também foi exatamente o mesmo. Bom, então a gente viu que não atrasa o início do tratamento. Na verdade, o que o infertileuta precisa são de exatos 15 dias. Em 15 dias é possível a gente estar guardando óvulos ou embriões para essa paciente. A gente usa o que a gente chama de random start, que é a paciente chegou e a gente começa a estimulação. Então, diferente daquela paciente que vem para preservação social, que a gente vai esperar ela menstruar para começar o estímulo na fase folicular inicial, paciente oncológica chegou, ela pode estar na fase folicular tardia, na fase lútea tardia, a gente começa a qualquer momento. E em 15 dias a gente está conseguindo terminar o tratamento. Se por um acaso o oncologista permite a gente 1 mês, é possível que a gente faça 2 estimulações para essa paciente. Bom, mas aí surgem novos questionamentos. Os médicos podem achar, não, mas pode não ser seguro para a paciente e pode piorar o curso da doença. Então, esse é um trabalho de 2020, um trabalho multicêntrico, prospectivo, sueco, que avaliou 610 mulheres e mostrou que os protocolos são eficazes e seguros. Essa meta-análise é uma das maiores que a gente tem, de 2022, que avaliou 15 estudos, 4.643 pacientes, mostrando que o tratamento não afetou o prognóstico, mesmo naquelas mulheres que eram receptor hormonal positivo. Esse é um compilado de trabalhos, isso foi publicado ano passado, alguns têm casuística muito grande, todos eles atestando que não houve piora nem aumento da recorrência no grupo que realizou a preservação da fertilidade. Bom, então a gente viu que não atrasa, que é seguro, que não piora o prognóstico da doença, mas aí vem mais uma dúvida. E aquela paciente com doença avançada, que já tem um prognóstico sombrio? Para que eu vou encaminhar essa paciente para o infertileuta, sendo que ela tem chance de nem vir a ser mãe? E aí a questão maior é a gente pensar, afastar o que é julgamento nosso, o que a gente pensa que cabe ou que não cabe para a gente, e o que é direito da paciente. Porque hoje a literatura está repleta de trabalhos de acompanhamento de mulheres com doença metastática. E lá estão todos os anseios, as frustrações, a maternidade. Então, a gente tem que separar e ver o que é direito e o que é julgamento. Então, eu trouxe aqui, na verdade, é um relato de caso, mas que eu acho bastante impactante, acho que faz a gente parar para pensar. Esse relato de caso é do ano passado, e ele conta uma história de uma médica de 33 anos,
que está postergando a maternidade como tantas outras, e que está com uma dor na coluna que ela atribui a um acidente de carro que ela teve. Um belo dia ela tem um desconforto gastrointestinal muito importante, procura serviço médico e nos exames de imagem ela descobre que, na verdade, ela está coberta de metástases. Nesse momento, ela perde o chão, porque a maternidade era a questão mais importante para ela, ela estava só se organizando para isso. Ela, então, discute com o médico dela, ela fala, não, eu preciso, né, além de me tratar, eu quero ser mãe. E o médico fala, você não tem condição, seu fígado não vai aguentar. E ela, enquanto médica, fala, eu vou fazer. Ela discute com o marido, ela é casada. O marido embarca com ela nessa jornada, entendendo que a chance dele vir a ser um pai solo é muito grande. Ela faz o tratamento, ela não pode engravidar, é claro, então é necessário um útero de substituição. E na segunda transferência embrionária, essa sedente temporária de útero engravida. Esse bebê nasce em 2019 e no relato de caso que vem é um testemunho dela, quando o filhinho já tem 3 anos, e ela falando da importância que isso tudo teve, não só para ela, para o marido, para a família, mas que ela passou a ser inspiração para outras pacientes, para outras colegas, e que o que ela queria, na verdade, frente ao câncer, era viver, e não simplesmente existir. E viver incluía a maternidade durante o tempo que fosse necessário. Então, eu trago aqui só para a gente refletir, porque às vezes a gente fica, nossa, não, imagina, vai deixar uma criança para trás, isso é egoísmo. É a gente separar o que é pensamento nosso e o que é direito da paciente. Bom, eu falei com vocês que as barreiras também vinham das pacientes, e elas têm muitas dúvidas, claro. Algumas, de fato, nem sabem se desejam maternidade no momento do diagnóstico. Elas têm dúvidas quanto à segurança do tratamento. Elas têm dúvida quanto à eficácia, e aí, infelizmente, reprodução assistida não significa bebê em casa, então a gente tem que conversar muito claramente e colocar quais serão as chances futuras dela. Elas têm dúvidas quanto ao atraso para o início do tratamento, o fato do tratamento ser invasivo é uma questão, e de brinde não menos importante, ainda é um tratamento que traz um custo elevado. Então, diante de tantas dúvidas, o caminho é a gente encaminhar para o infertileuta. E a chave do sucesso para que essa preservação aconteça é um encaminhamento precoce. Então, o oncologista e o mastologista, até definirem o tratamento da paciente, transcorre um tempo que não é pequeno. Então, precisa do anatomopatológico, precisa da imuno, às vezes vão mandar para São Paulo, que aquela imuno não ficou boa, ou tem revisão de lâmina. Para o infertileuta, nada disso interessa. A gente vai tratar a paciente como se fosse receptor hormonal positivo. Então, a gente não está esperando resultado de nada. Quanto mais cedo ela chega para o infertileuta, mais tempo ela tem de elaborar, de avaliar se aquilo é de fato para ela e decidir por fazer ou não. Bom, isso não é novidade para ninguém. Então, quimio e rádio são deletérios mesmo para as gônadas, vão trazer danos a curto e longo prazo. As ações dos quimioterápicos são indireta, direta e no estroma. E os danos vão depender da droga, né, da classe da droga, e aí os alquilantes são as mais deletérias, seguida aí da doxorubicina. Então, a gente sabe que ciclofosfamida e doxorubicina são muito usadas em mama. Os danos ainda vão depender da dose, da reserva ovariana que a paciente tem prévia a começar o tratamento e da idade da paciente no momento do tratamento. Tratamentos propostos. Criopreservação de ossos ou de embriões. É isso que a gente vai conversar mesmo, é isso que a gente propõe. Mas só para a gente citar, existe ainda maturação in vitro de ócitos, que não é uma técnica experimental, é uma técnica já bem antiga, mas pelo último guideline da ASCO, que é de março de 2025, ficou como uma técnica emergente. Porque os resultados são tão aquém da estimulação convencional que não faz sentido a gente oferecer maturação in vitro. Então, para aquela paciente que não tem tempo nenhum, você vai lá, colhe o que tiver, mas a gente tem 16 nascidos vivos de mulheres oncológicas de maturação in vitro. Então, não faz sentido. Criopreservação de tecido ovariano é a única alternativa para paciente pré-púbere. Não é mais experimental desde 2019, mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhum crioprotetor regulamentado liberado, então a gente está anos-luz do restante do mundo
na criopreservação de tecido, que já tem taxas boas. A gente tem aí 37% de gravidez, com 27% de nascidos vivos, mas aqui a gente permanece experimental. E a supressão hormonal, que a gente também vai falar um pouquinho. Bom, eu falei que o que a gente falaria, de fato, é a criopreservação de ócitos ou embriões. Isso é a primeira linha. Se ócitos ou embriões, a gente, enquanto infertileuta, sempre indica para a paciente oncológica que ela guarde óvulos, mas, volto a dizer, é direito dela. Se ela quer seguir com embriões, ela tem direito. O que a gente faz é aquilo que eu falei, é o random start. O paciente chegou e a gente começa. Clínicas que estão habituadas a lidar com paciente oncológico, ela ligou e avisou que é oncológica, ela é atendida em até 24 horas. E se ela chegou, independente da fase do ciclo em que ela esteja, se ela sentiu que ela vai fazer, a gente começa imediatamente. Protocolo, eu só coloquei aqui para vocês saberem que a gente já toma cuidado mesmo, assim, síndrome de hiperestímulo é uma coisa que a gente quer evitar a qualquer custo, para paciente oncológico ainda mais. Então, a gente vai usar os protocolos mais seguros, a gente sempre prioriza que seja antagonista, o trigger priorizamos que seja com análogo e não com HCG. Como eu disse, inibidor da aromatase ou CIRM, a gente usa em toda paciente que tenha câncer de mama, independente da imuno. A gente vai tratar todas como se fossem receptor hormonal positivo. E a gente tem muita familiaridade, tanto com letrozol quanto amoxifeno. Então, 5 miligramas de letrozol mantém aí os níveis estrogênicos em, no máximo, até 250, que são níveis perfeitamente fisiológicos para o paciente. A gente sabe que eles não alteram nem a quantidade, nem a qualidade dos óvulos obtidos. Anticoagulação, eu particularmente discuto diretamente com o oncologista. Se o oncologista acha adequado, eu sempre acho, pelo câncer ser uma doença sistêmica, ser heterogêneo, ser mais trombogênico. E a gente lembrar que muitas vezes é importante já discutir com algumas pacientes a necessidade aí do útero de substituição, como complementar. Algumas, de fato, não vão poder parar hora nenhuma para poder gestar. A supressão ovariana com análogo é o uso aí do análogo do GNRH, seja mensal, seja trimestral. A gente tem aí várias marcas no mercado. Ele já está bem estabelecido, então já está presente em pelo menos 5 guidelines, em 8 revisões sistemáticas. O mecanismo de ação ainda é incerto, mas pelo fato de não ser invasivo, ser simples e de baixo custo, a gente acha que toda paciente com indicação de tratamento adjuvante ou neoadjuvante deva fazer uso. Os efeitos colaterais são os decorrentes do hipoestrogenismo, está mais estabelecido para câncer de mama, mas tem estudos encorajadores aí para vários outros tumores, sobretudo os hematológicos, e não deve ser usado como substituto da preservação. Preservação é uma coisa, usar análogo é outra. Por quê? Porque ainda é controverso. Ou seja, embora a gente tenha muitos estudos com resultados positivos, o desfecho que os estudos avaliam é o retorno das menstruações. E retorno da menstruação não é retorno da fertilidade. Então, a gente sabe que pacientes mais jovens retornam a menstruação, 70% retorna, em 2 anos chega até a 90%, mas não retornam à fertilidade. As taxas de nascidos vivos pós-quimioterapia em pacientes oncológicas é muito mais baixa mesmo. Então, a gente tem, na literatura, um único estudo, que é o POEMS de 2019, que avaliou como desfecho secundário a taxa de gravidez e que viu, de fato, um resultado diferente e positivo no número de gravidezes em 5 anos no grupo que usou o análogo. O que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês? Bom, o tratamento da paciente oncológica é multidisciplinar e a gente sabe disso. O que a gente, infertileuta, quer é que o infertileuta faça parte dessa multidisciplinaridade em toda paciente jovem oncológica. E que a chave para a preservação acontecer é o encaminhamento precoce. Se depois de todo o plano resolvido, aí é que encaminha a paciente, ela já está pronta para começar a quimio, a gente fala, não, agora dá um pulinho no infertileuta para você discutir essa questão, ela não quer, ela está desesperada para começar o tratamento. A primeira linha, então, é a criopreservação de ócitos ou embriões. Não atrasa o início do tratamento, são 15 dias, se o oncologista permite 1 mês, a gente consegue 2 estimulações.
é seguro, não piora o curso da doença e não aumenta a recorrência, e a supressão com análogo ela está sempre indicada. O cuidado oncológico ele não termina com a cura, ele continua na possibilidade de um amanhã. E o que a gente em Fertileuta quer é que 100% das pacientes jovens oncológicas tenham a oportunidade de discutir a preservação. Se ela vai fazer ou não, isso é uma decisão dela, mas ela tem que ter acesso a essa informação. Embora a gente saiba que aquela paciente que faz a preservação, de fato, ela encara o tratamento oncológico com uma positividade muito maior. Então, a literatura mostra que ela entra completamente diferente no tratamento. Obrigada. Obrigada, Maria Clara. Depois que eu assisti a primeira palestra da Maria Clara, eu não consigo deixar de convidá-la nos eventos oncológicos de pacientes jovens. Bom, a nossa paciente, ela tem uma história familiar assim, robusta. A mãe da paciente, aos 56 anos, ela teve o diagnóstico de câncer de mama com a variante patogênica do BRCA1. O tio materno e a filha desse tio, de 14 anos, tem a variante patogênica e não tem doença oncológica ainda, né? A avó materna teve câncer de mama aos 65 anos e duas irmãs são tias-avós da paciente. Elas também tiveram câncer de mama aos 68 anos e aos 70 anos e, na época, elas não fizeram o teste para avaliar se havia variante patogênica ou não nessa família. Então, aqui, só para a gente ilustrar, é o teste genético da mãe da paciente, mostrando uma variante patogênica no BRCA1. E essa paciente vai e faz o teste genético, uma pesquisa de mutação já conhecida na família, quer dizer, eu vou pesquisar diretamente esse gene que está mutado, e ela veio com ausência, não foi detectada a variante nessa paciente de 26 anos. E aí eu gostaria de convidar o nosso colega, o Dr. João Paulo, para falar sobre o score de risco poligênico em pacientes com teste genético sem mutação acional. Bom dia. Agradecer aos organizadores pelo convite. Vou falar em público, achei muito bacana o convite que está todos os grupos juntos aqui, né? E parabéns pela aula, é sensacional. Bom, partindo da história que a Nara contou, do paciente que tem o padrão hereditário, teste negativo, onde que entra o score de risco poligênico, o paciente que não tem a mutação. Eu tentei fazer uma aula, e foi até bom que casou com a proposta da Nara, apesar da gente não ter combinado. Eu coloquei essas referências primeiro para não poluir os slides, mas eu iniciei a aula num método mais problem-based learning. Coloquei alguns casos que são de todos os, inclusive dos médicos organizadores, que combinam com esse que ela está apresentando. Esse primeiro caso, eu só não vou lembrar de quem que é quem. Sim. Bom, é uma paciente que você tem 3 gerações sucessivas com... Espera que eu vou inverter. Para ficar mais confortável. 3 gerações sucessivas com câncer de mama, abaixo de 50 anos, e aqui você tem uma mutação no BRCA2, posição codificante 8.754, você acrescenta uma letra G, e isso afeta a expressão proteica desse gene. Aqui você tem outra família, padrão de câncer hereditário, 3 mulheres com câncer de mama, aqui tem um sarcoma, câncer de pulmão, câncer de próstata, 9 pessoas para cá, 9 para cá, e você tem uma mutação no CHEK2, posição 349, troca uma letra A por uma letra G. No primeiro slide estava mutação, entre aspas, porque o termo certo é variante. Variante patogênica ou provavelmente patogênica. Mas é mais fácil falar mutação na aula, então deixei desse jeito mesmo. Esse caso aqui, ele é muito marcante. Você tem 3 gerações sucessivas de câncer de mama. Aqui você tem uma paciente que tem câncer de mama, ovário, bexiga e tireoide. E você tem um fenômeno da genética aqui que é a antecipação. Aqui, essa geração aqui teve câncer de mama com 80 anos, 62, 37.
Essa paciente aqui, ela foi atendida inicialmente sem a neoplasia de mama. Ela queria de todo jeito fazer alguma medida preventiva. Eu te falo quem que é. E teste genético tudo negativo. Chegou lá, câncer de mama, aos 37 anos, apesar de estar tudo negativo. Okay? Aqui tem uma outra linhagem também, que tem muitos casos de câncer de próstata. Isso às vezes gera uma dúvida para o geneticista, se não tem algum gene vindo por aqui também. Okay? Mas a gente fez painel nessas duas aqui, nessas três, na verdade, tá? Tudo negativo também. Esse outro caso, eu atendi esse ano, você tem uma irmã que tem uma gêmea univitelina aqui, ela teve câncer de mama com 46 anos, a irmã que não é gêmea teve um câncer com 48 anos de mama e todos os testes negativos também. Acho que esse é o último. 50% das mulheres dessa linhagem tiveram câncer, então a incidência está mais alta, câncer de mama, 2 casos de câncer de cólon, o pai com 2 primários e um tio com câncer que eles não souberam estabelecer. Esse é o último. O pai com câncer de mama, 2 filhas com câncer de mama, sendo que uma faleceu. Teste negativo também. Isso aqui é da Oncoclínicas. Por que acontece isso inicialmente? Isso aqui é trabalho nosso, o Geraldo é o patrono desse trabalho. A gente avaliou 700 mulheres, 700 famílias que tinham critério de testagem. Qual que é o critério de testagem para qualquer síndrome de câncer hereditário? 3 casos de câncer, em qualquer idade, ou 2 casos sendo um abaixo de 50 anos. Então foram 700 casos índices que tinham casos na família, pelo menos um abaixo de 50 ou pelo menos mais 2 casos de câncer. Não falei se é câncer de ovário ou mama, é qualquer tipo de câncer. Qual que é a taxa máxima de detecção? 22% num painel de 141 genes. Então, no paciente que tem critério, não é paciente aleatório, a taxa máxima é 22% de detecção. Então, 80% dos pacientes pode ter aquele padrão e o teste negativo. Antes de eu explicar o score poligênico, por que tem isso, afinal de contas? O que é o teste genético que a gente faz hoje em dia? É um sequenciador. O DNA são 9 bilhões de letrinhas, separadas em 22 mil palavras. A gente basicamente busca erro de ortografia grosseiro em cerca de 70 genes. A gente se encontra no estágio de semi-analfabetismo genético. A gente só letra o DNA, a gente não sabe interpretar o DNA. Então, por isso é um dos motivos que, por mais avançado que seja o exame, a taxa de detecção ainda é muito limitada. E aí entra o score poligênico. Seria uma suposta evolução da análise genética. Você tem os genes de alto risco, BRCA, TP53, você tem as variantes moderadas. O CHEK2, supostamente uma variante moderada, mas no caso que a gente mostrou aqui, ela tinha uma alta penetrância na família. E aí seria para o risco poligênico, que ele seria aplicado em muitos pacientes com histórias sugestivas com mutações detectáveis. Então, seria uma ferramenta de complementar. Aí, o conceito que eu falei aqui, mutação versus polimorfismo. Você tem os genes de alta penetrância e o polimorfismo seria uma variante comum na população que, a princípio, não causa um efeito patogênico. Uma outra analogia que eu costumo fazer nas aulas é a seguinte. Mutação seria um cirurgião com alguma incapacidade física. O risco poligênico é a equipe dele. Pode compensar ou não aquela limitação. Aqui você tem um exemplo de uma mutação para fibrose cística, você tem uma mutação isolada que causa todo um fenótipo, e aqui você tem uma ilustração de risco poligênico, aqui seria para doença arterial. Essa é a imagem do NIH. Então, o risco poligênico seria uma soma ponderada de centenas de milhares de posições de nucleotídeo. Você troca o nucleotídeo ali, aquele time talvez vai trabalhar de uma forma diferente. É uma probabilidade, tá? Aí vocês podem gravar essa imagem. Você tem uma camada de alto risco, que seria excluir esses genes aqui, com grande efeito autopenetrância. Você tem uma segunda camada genética, que seria esses genes de moderada penetrância. E o risco poligênico aqui, que viria calibrar essas duas camadas aqui. Não sei se o Cristóvão ia fazer essa pergunta, mas em relação aos modelos estatísticos que a gente tem, são coisas diferentes. O modelo de Tyler, eu coloquei só ele trabalha com a estatística familiar, a probabilidade do paciente
ter ou não o BRCA, e um terceiro gene de penetrância moderada oculto. Já o score poligênico ele é baseado literalmente no polimorfismo dos outros genes. Então são coisas diferentes, mas complementares também. Aí eu usei basicamente só esse trabalho para a gente explicar essa ferramenta. Esse trabalho é de 2019 e ele validou uma ferramenta para a população europeia. Como já foi falado aqui, o câncer de mama é o mais comum. Mutações raras de alta penetrância explicam apenas uma fração dos casos, a gente já sabe que é até 20%. E as variantes comuns encontradas no genoma. Eles têm bancos de dados de genoma. É o Genome Wide Association, confere pequenos efeitos. Como que esse trabalho foi feito? Eles fizeram um trabalho de validação, usando casos já conhecidos do Breast Cancer Association Consortium, 94 mil casos versus 75 mil controles. A gente um dia chega lá aqui, né, com isso aqui. E aí eles testaram o risco poligênico e para ver o efeito naquela população, e depois eles fizeram um estudo prospectivo com 190 mil mulheres do UK Biobank. Não sei se vocês conhecem o UK Biobank, eles até procuraram a gente para fazer um biobanco aqui também, mas a gente morreu no comitê de ética. Eles sequenciaram mais de 400 mil genomas, né, a população da Inglaterra, e não sei se foram 100 ou 200 mil na Islândia. Aí tem um banco de dados genética, e eles usam isso aqui para pesquisa. O banco de dados é genoma, então eles conseguem ver o DNA todo. Então eles acompanharam as pacientes todas saudáveis ao longo do tempo e viu onde que incidia de acordo com o PRS que eles tinham antes. Aí eles usaram 3 tipos de ferramenta de risco poligênico. Uma com 77 posições no DNA, outra com 313 e outra com 3.820. Qual que teria a melhor predição de desenvolvimento de câncer? Essa imagem aqui, vocês só gravem ela para os próximos slides. O risco poligênico ele funciona melhor para quem está aqui e para quem está aqui. Aqui ele não funciona, ok? Bom, uma das observações do estudo, risco para qualquer tipo de câncer. Quem está no percentil 1 mais alto pode ter até 4 vezes mais risco de desenvolver câncer de mama. Quem está no percentil 1 mais baixo, lá daquela imagem que eu mostrei, tem até fator de proteção para o desenvolvimento de câncer. Receptor hormonal positivo, mesma coisa, você tem um risco alto para quem está no score poligênico maior que 99 e um fator de proteção para quem está aqui no outro lado da curva. Eles separam, tá? E para o receptor hormonal negativo, teve uma diferença entre o estudo de validação e o prospectivo. E vocês verem que aqui tem um resultado bem amplo, mas chega até 2 vezes o risco aumentado. Bom, basicamente, receptor hormonal positivo, o risco poligênico pode prever um aumento de 4 vezes o risco de desenvolvimento de câncer de mama hormonal positivo, cerca de 2,5 vezes o receptor hormonal negativo, e um fator de proteção também do outro lado da curva, 0,16 para o hormonal positivo e 0,27 para o hormonal negativo. Aí fica mais ilustrativo, né? Se tiver aqui, você tem um fator de proteção desse lado e um aumento do risco aqui. Essa imagem desse mesmo trabalho, só que de outra forma, aqui você tem o paciente nesse percentil com o risco ao longo da vida, né, desenvolver câncer de mama, o percentil 99 ele realmente sobe, ele vai subindo, é igual como se fosse uma mutação, e aqui ele sobe também quem está no fator de proteção, mas ele é uma curva menos inclinada. E aqui você tem o risco de desenvolvimento em 10 anos. Vocês observam que ele cai depois dos 60 anos de idade, talvez por competição de mortalidade. Tá? E aqui seria o risco basal de uma mulher de 47 anos com 2,5%. Então, você tem vários percentis de aumento do risco de desenvolvimento de câncer de mama. Qual que é o problema dessa ferramenta? Isso aqui, ó, area under the curve.
O mínimo aceitável seria 0,60. E o melhor desempenho aqui da ferramenta foi até 0,64. Então, ela não é uma ferramenta que ela dá um resultado que realmente vai ser ele vai conferir aquela positividade. E dos três, o risco poligênico de 77 posições, o de 313 ou o de 3.820, eles optaram por esse aqui. O de 77 ele não deu um resultado tão satisfatório, ele tinha uma área até menor que 0,6, e esse aqui é por questão comercial. É muito mais caro se avaliar 3.000 posições do que 313. Tem esses outros dois trabalhos que eles ajustam. Eles usam o score poligênico para pacientes com PALB 2 e com check 2. E tem esse outro trabalho aqui também que eles fazem uma revisão, vou colocando outros fatores, e aí sobe até 0,77. Agora, a dúvida da aula, eu acho que vou conseguir cumprir o tempo. Qual a aplicação clínica nos casos com a mutação? Igual esse Canara está falando. O paciente não tem mutação. Ou se fosse aquele do check 2 que tem a mutação com autopenetrância. Só de curiosidade, os laudos vão vir dessa forma. Isso aqui é um laudo de uma paciente que eu atendi esse ano. É do Mendelix. Aqui fica o resultado de uma mutação e aqui embaixo o risco poligênico. Apesar que aqui no Brasil isso ainda está sendo validado, mas futuramente os laudos vão vir assim. Mas, qual que é a aplicação? Não é para usar o risco poligênico ainda. Ok? Eu tinha escrito esses slides, eu vou dar uma conferida, né, antes de falar qualquer coisa. Isso aqui é de ontem, tá? Eu mandei aula ontem. NCCN, todo mundo conhece, eles já estão no futuro, 1º de 2026. Existem limitações significativas na interpretação do risco poligênico. Ok? Ele não deve ser usado no manejo clínico, a não ser em trials. Veja a discussão. A discussão fala a mesma coisa ali embaixo. Então, não é para usar score poligênico ainda. O potencial dessa ferramenta é você melhorar a avaliação daqueles casos que a gente está no escuro, que a clínica está ali e não tem resultado genético, mas na teoria a gente já sabe por que o resultado genético não pega, e ele pode ter uma mutação aqui de alta penetrância, supostamente. A gente vai olhar só a variante? Não, pega a variante e o time de genes que está em volta dela, e você consegue modular o risco. Talvez, né? Permite a reclassificação em mulheres em diferentes categorias de risco, integração com modelos clínicos de melhor acurácia. Limitações. A área debaixo da curva, que ainda é o mínimo aceitável, você tem que integrar com outros fatores clínicos e familiares. Validação limitada em populações não europeias. Eu vou até além disso. A Europa é bem heterogênea e o Brasil também. Então, isso aqui vai ter que ter validação regional. A gente vai ter a validação nacional em breve, só que nos próprios genes, vamos dizer assim, os monogênicos, tem gene que é comum no Nordeste e não é comum aqui. Acontece a mesma coisa com esses grupos aqui. Então, a gente vai ter inicialmente uma ferramenta nacional e depois nós vamos ter que ter uma ferramenta estadual, não sei se eu teria que ter de um grupo menor. Principalmente, comentário de geneticista geral, Minas Gerais, muitas cidades, muitos casamentos consanguíneos. Isso, você muda esse perfil poligênico aqui. Futuro, modelos integrados, clínica, variantes de alto risco, PRS e epigenética. É aqui que o bicho pega na genética, que a gente não tem ferramenta. Opinião do apresentador, vai ficar mais caro e mais difícil, como tudo. Validação nas subpopulações brasileiras, e essa ferramenta ela já é utilizada nas outras áreas, cardiologia e psiquiatria, tentando também encontrar respostas. Por exemplo, transtorno bipolar e esquizofrenia são altamente hereditários e a gente não tem um gene associado a isso. E o take-home message, a ferramenta ela seria uma terceira camada de estratificação, não substitui, mas é uma complementação, e no momento, hoje, não é recomendado como rotina clínica. Ok? Passei na área, desculpa. Agora é com você. Obrigado, gente. Obrigada, João. Essa paciente, ela fez uma mastectomia no mês de agosto de 2025 e teve uma resposta patológica completa. E a gente sabe que a gente está diante de um tratamento extremamente longo,
com drogas, com doses também altas. E o que a gente faz, a Maria Clara já falou aqui em relação a danos para essa paciente, né? Então, hoje a gente faz esse tratamento para todo mundo. Será que o tratamento é para todo mundo? Então, a gente vai discutir aqui sobre um tema que está sendo bastante discutido na oncologia, né? Tem alguns estudos prospectivos que eles estão investigando se o monitoramento de ctDNA para a gente avaliar se essas pacientes têm ou não indicação de tratamento adjuvante. E já tem estudo que relaciona aí o caso da nossa paciente de triplo negativo. Então, eu gostaria de convidar a doutora Vivian para falar sobre ctDNA nesses casos. Onde estamos? Bom dia a todos. Obrigada, Nara, pelo convite, Leandro. Né? Um prazer estar aqui com vocês. A hospitalidade mineira é indiscutível. Né? O que a gente vai discutir agora é o que o ctDNA que está presente acho que nas nossas ferramentas agora, é onde que ele está agora na mama, né? no câncer de mama. Primeiro, o que é, né, para a gente contextualizar, são os fragmentos de DNA tumoral encontrados na corrente sanguínea e a famosa biópsia líquida, né, que a gente desconfigurou aqui um pouquinho, mas é a biópsia líquida que a gente consegue achar aqui no meio de tantas... Deixa eu ver aqui embaixo o pointer é onde? Aqui em cima. No meio de tantas coisas que tem, né, a gente achar aqui os fragmentos de DNA aqui e analisá-los. Como que a gente pode guiar isso no câncer de mama? Era determinar principalmente o risco de recorrência pós-cirurgia, né? Monitorar respostas ao tratamento, supervisionar como que esses pacientes vão se comportar durante o segmento, se eles vão ter alguma recidiva tumoral no ctDNA anterior à recidiva radiológica, né? que é o que a gente usa atualmente, né? Para detectar a recidiva de doença, e investigar essas mutações de resistência, né? Que a genética está ali grudada que a oncologia é cada vez mais multidisciplinar. Então, a gente tem essas ferramentas para utilizar, e aí a gente tenta conhecer o melhor que a gente pode, porque se a gente não conhecer o inimigo, a gente não sabe lidar com ele. Né? Então, quanto mais a gente conhece e a gente vem avançando, a gente consegue melhorar os nossos tratamentos. E aí, na mama, a gente pode usar, então, o ctDNA tanto no screening, para a gente complementar ali, às vezes a gente ter esse diagnóstico mais precoce possível, né? Principalmente naquelas pacientes que têm, de repente, uma mutação de alta penetrância e que a gente sabe que vai ter uma alta probabilidade de ter uma doença, então talvez essa monitorização mais para frente, no futuro, seja uma das ferramentas. Na neoadjuvância, que acho que é o caso da paciente que a Ana está apresentando, a gente pode, de repente, ver como que vai ser a resposta, vai ser a resposta patológica completa, que vai ser o melhor fator prognóstico, ou a ausência de DNA circulante, né, tumoral circulante. E a doença mínima residual, se a gente tem que detectar essa doença cada vez mais precoce. Então, aqui é uma timeline que a gente colocou em diferentes expressões de doença de imunistoquímica. Então, o HER2, normalmente, ele tem aqui. Depois, na cirurgia, a gente consegue ver que, nos estudos, a gente vê que o ctDNA bem menor. Nos triplos negativos, não é uma resposta, às vezes, tão significativa, né? E aqui o acompanhamento do ctDNA na doença mínima residual, ao longo do tempo. Aqui nos luminais, que são a maioria das nossas pacientes, né, a gente vê que a gente vai acompanhando, depois da cirurgia, a gente vai vendo essa doença mínima residual ir aumentando, e alguns tipos de resistência que vão aparecendo, né, mecanismos de resistência que são ali, principalmente, que a gente consegue detectar que tem impacto no tratamento, as mutações de ESR1, do PK3CK, e aí algumas outras que a gente pode depois listar. Então, como é que a gente faz isso na recorrência? Eles mostram que a detecção precede a recorrência clínica radiológica, né? O tempo médio que eu vi nos estudos são de 12 a 18 meses antes da detecção nos exames convencionais. Então, a gente consegue antecipar essa detecção e aí, quem sabe, a gente conseguir melhorar a sobrevida dessas pacientes, né? Então, são vários estudos que já foram apresentados, né, com Ns variados, né, e com alguns tipos de método, e principalmente aqui no triplo negativo, que é o caso da nossa paciente, ficou aqui embaixo, que é o entregue, as pacientes apresentavam alta taxa de doença metastática mais precoce e eram detectadas anterior no ctDNA. Então, na doença precoce, a gente vê aqui o estudo que a Nara comentou, que foi um estudo de fase 2, né, com 84 pacientes, que avaliou na neoadjuvância. Então, para monitorar a resposta precoce dessas pacientes.
E aí eles faziam 4 avaliações, né, no diagnóstico, durante o tratamento, pré-cirurgia, pós-cirurgia, e perceberam que quanto mais o maior número de ctDNA indetectável, tinha maior chance de ter resposta patológica completa, que hoje é o nosso principal fator prognóstico dessas pacientes, né? Que é o que a gente busca, o objetivo que a gente tenta buscar é exatamente isso, a resposta patológica completa. Então, ele e aqueles que não tinham ctDNA indetectável, a gente via, então, uma maior taxa de recidiva de doença. Então, ele mostra então, o potencial do ctDNA em guiar as nossas decisões terapêuticas, né, tanto na adjuvância quanto na neoadjuvância. Então, será que aquelas pacientes que tiveram resposta patológica completa e ctDNA negativo deveriam fazer adjuvância? Né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. É uma resposta que a gente ainda não tem, mas essas perguntas que a gente vai respondendo nos estudos que estão vindo. Né? Então, na doença precoce, agora, a gente tem, principalmente doença mínima residual, tanto nos luminais quanto nos triplos negativos, vários estudos, aí, alguns dos principais que já foram apresentados. A detecção precoce da recaída, que foi apresentada no Serena 6, que foi até plenária da ASCO desse ano, e ainda não tem impacto comprovado em sobrevida, né? Ainda tem um follow-up curto para a gente ter essa definição. E no metastático, a gente já tem algumas aplicações, né? Reavaliar a sensibilidade hormonal dos pacientes, o status molecular, a detecção das mutações de resistência que tem terapia-alvo direcionadas, o monitoramento dinâmico de resposta, né? Se está respondendo bem, se está indetectável, e comparações com a biópsia tecidual. Então, fazer uma biópsia líquida com tecido é mais fácil do que a gente fazer uma rebiópsia da doença metastática no tecido. E aí, né, o custo, às vezes, né, principalmente eu acho que pode ser uma aplicação, de repente, mais direcionada para a biópsia óssea. Os pacientes de mama, às vezes, fazem só recidiva óssea, e a gente sabe que a biópsia óssea na recidiva, às vezes, é um pouco mais complicado, principalmente na avaliação da imunistoquímica. E, então, a gente tem aqui algumas aplicações que a gente já tem hoje, né, que são as mutações de PIK3CA, que a gente tem estudo solar que considera alpelisível para esses pacientes, as mutações de AKT1 e PTEN, e o SR1 mutado, a gente considera também o elacestrando, que a gente não tem disponível, mas já está aí quase chegando. Né? Aqui só para mostrar que a grande maioria dos pacientes que são as luminais, a gente vai ter com o ctDNA, de repente, poder avaliar se os pacientes já têm resposta endócrina primária ou secundária, qual é a mutação de resistência que elas vão ter e qual vai ser o tratamento que a gente vai poder oferecer, e se ela tem uma resistência endócrina primária, né, que aí só a terapia citotóxica que a gente vai poder oferecer e não ficar, né, fazendo trocas de tratamento que a gente sabe que vão ser ineficazes se a gente tiver essa informação. E a evolução também da expressão do HER2, né, que a gente sabe que às vezes pode mudar. A gente vê que na primeira biópsia, né, na biópsia do tumor primário e na biópsia da doença metastática, a gente pode ter aí até quase 40% de discordância entre as imunistoquímicas. Então, pode mudar os tratamentos. Né? Então, aqui, o HER2, principalmente aqui, né, o HER2 que era negativo pode virar positivo e vice-versa. Então, a gente pode também ter essa aumento ao longo do curso da doença, a gente pode ter outra opção de tratamento nesses pacientes. Aqui, só para mostrar o Serena 6, que eu acho que é o mais novo estudo que a gente apresentou, que foi apresentado na ASCO, eu acho que vale, porque quase 40% das pacientes que recidivam após o tratamento com inibidor de CD4 e inibidor de aromatase apresentam essa mutação do SR1. Então, eles fizeram uma randomização que os pacientes com avaliação de ctDNA que tinham essa mutação já detectada, né, sem ter doença radiológica comprovada, eram randomizadas para fazer ou não o camizestrant, rapidamente, só para mostrar que teve uma resposta importante dessas pacientes, uma sobrevida livre de progressão com uma redução de risco bem importante, né? Mas ainda é um follow-up curto, é um exame de alto custo ainda não está na prática diária, mas com certeza aí fica, né, o conceito do que ctDNA está cada vez mais presente, que está no futuro aí, a gente está cada vez mais presente na nossa prática. Então, são os testes aprovados pelo FDA, né, que são usados nos estudos, para a gente lembrar, a gente tem alguns programas de laboratórios que suportam, né, que fazem os testes para a gente, né, que a gente tem utilizado para a doença metastática, que já está, né, na nossa prática clínica. E esses que são os aprovados pelo FDA, o NGS, o PCR e o Foundation.
E os biomarcadores na medicina personalizada que estão com os status hormonais que já estão na prática clínica, que são essas mutações que a gente já falou, né, do PI3K, do PTEN e do SR1, que conferem essas resistências ao tratamento. A avaliação do HER2, que define a elegibilidade para o tratamento anti-HER, e o NGS tumoral e ctDNA, sempre que possível a gente fazer, seria interessante, mas nem sempre a gente tem acesso a essa ferramenta, né? As limitações que a gente tem, né? Tem uma sensibilidade ainda limitada, tem os riscos de falso negativo, né? Não é só naquele teste, né, de avaliação genética, mas nesses também, o ctDNA tem os riscos. É um alto custo, ainda tem uma falta de padronização, ainda porque a gente tem na nossa prática clínica, então ainda fica a critério de cada um. E não está ainda nos guidelines para doença precoce. Então, a gente ainda não pode utilizar, mas a gente tem que ficar de olho, porque hoje a avaliação do perfil molecular na doença metastática já está presente, né, mas na doença precoce provavelmente é o futuro. Da personalização, tanto na neo quanto na adjuvância, né, e principalmente na detecção da recidiva precoce de doença, né, para a gente poder acertar melhor. Tem vários ensaios clínicos em andamento, esse aqui são que está agora sendo randomizados lá no Dana-Farber. E esse sequenciamento exige uma avaliação contínua da biologia tumoral, que a gente sabe que tem uma heterogeneidade de doença muito grande do câncer de mama, né? Então, é uma ferramenta muito importante aí que vai estar na nossa prática, provavelmente no futuro. É promissora, bastante promissora, tem maior impacto na recidiva precoce, essas coisas que a gente já falou, né? Mas já impacta mesmo no sistema metastático. No precoce ainda está para chegar. Tem várias coisas chegando. A gente vai ter essas respostas de todas essas perguntas que a gente faz, né? E vão surgir muitas outras, porque eu acho que isso que é o bom, né? Que a gente está sempre se questionando para melhorar. E a integração na prática clínica já permite que a gente tenha um diagnóstico mais precoce e principalmente a avaliação da resistência do tratamento. A gente segue nesse objetivo, né? Eu acho que principalmente não só para melhorar a taxa de sobrevida a longo prazo, né? Mas a gente também começar a tratar a paciente antes. Será que a gente vai estar realmente melhorando essa qualidade de vida? Então, né, outras coisas, porque a gente oferece tratamentos que também têm efeitos colaterais e também tem outras questões envolvidas. E a gente melhorar não só o tempo de vida, mas a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu acho que é o principal objetivo que a gente tem. Queria agradecer a Nara, né, para que a gente poder que esse ctDNA esteja presente o mais breve possível e que a gente consiga melhorar nossos pacientes. Obrigada. Obrigada, Vivian. Nesse módulo, a gente falou muito de futuro, né? Mas, mais do que isso, é o quanto que a oncologia é dinâmica. A genética ela não é sólida, ela é mutável. E o ctDNA está vindo aí para mostrar para a gente que tem várias formas de a gente ajudar a paciente em relação a prognóstico, né? Eu queria perguntar para o João, inicialmente, suas considerações aí, João. Bom, obrigado, bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar a Maria Clara, o João Paulo e a Vivian, parabéns pelas aulas, muito obrigado. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é da importância do cirurgião, do mastologista e do oncologista aprofundar nesse tema da oncogenética e dessas tecnologias novas. E para isso eu faço uma propagandazinha aqui do curso da SBM, que está aí disponível para todos, tanto para mastologista como para oncologista, para vocês aprofundarem nesse tema da oncogenética. Afirmo que muda realmente a forma da gente encarar a paciente no dia a dia. Me referindo ao caso clínico, né, que você colocou para ilustrar essa sessão aqui, eu queria chamar a atenção da dificuldade que a gente tem no dia a dia dessas pacientes que dão um teste negativo, tem uma história familiar muito rica e a gente, como mastologista, fica muito pressionado, né, para fazer cirurgias mais abrangentes, maiores ou profiláticas na mama contralateral. E a gente precisa trabalhar em uma proximidade muito grande com os oncogeneticistas para poder tentar resolver a questão da ansiedade dessa paciente. Então, eu queria discutir um pouquinho a situação dessa paciente em particular. Tecnicamente, então, é uma paciente com um triplo negativo em idade jovem, com uma história familiar rica, uma família com um teste, com a mutação conhecida, e ela dá um teste negativo para essa mutação, né? Tecnicamente, isso é chamado de fenocópia, que é uma coisa extremamente rara, né? Você não herdar a mutação que a sua família tem
mas desenvolver doença referente a ela, desenvolver o fenótipo referente a isso, que é muito, estatisticamente, a chance disso é muito baixa. Então, a primeira coisa que eu queria discutir e perguntar aqui para o João qual que é a realidade? A gente, diante desse caso, vai simplesmente encarar que esse é o diagnóstico mesmo, e aí vem essa questão do mastologista e do oncologista precisarem aprofundar nisso. A gente precisa ler nas entrelinhas ali daquele relatório do resultado genético e ver se realmente aquela região do gene foi adequadamente testada, o número de vezes que aquela região foi testada, qual que é a possibilidade desse teste eventualmente estar equivocado, ou se isso é uma questão de, como você ressaltou ali na sua aula, uma possibilidade de alguma alteração epigenética que está acontecendo para essa paciente vir a desenvolver essa alteração, né? Como é que a gente encararia isso? E complementando a isso, né, a gente, quando tem um teste negativo, dependente de ter ou não ter a mutação na família, a gente tem que usar as ferramentas que você citou ali, o Tyre-Cuzick, tem o CanRisk e outros, mas essas ferramentas ficam muito limitadas, porque tem uma mutação positiva já na família, ela vai julgar o risco dessa paciente para baixo, vai subestimar o risco dessa paciente. Score poligênico a gente não pode usar como você mostrou. Como é que a gente sai dessa situação que a ferramenta não funciona, o score poligênico não funciona, e ela é ou não é uma fenocópia? Como é que a gente olha se esse resultado pode ser confiado ou não, para, no final, como é que a gente vai encaminhar a solução da paciente, se faz uma cirurgia profilática ou não? Obrigado, João. Muito fácil a pergunta que você está fazendo. Enquanto você estava falando, eu fui construindo um raciocínio. Nara, a mutação estava identificada na família, certo? E ela desenvolveu, e ela fez o teste da mutação ou ela fez um painel expandido? Fez o teste da mutação. Primeiro ponto. Da mutação específica. O primeiro ponto é esse. Quando você estava elaborando a pergunta, que às vezes gera uma dúvida que surge no consultório genético, é assim, tem que repetir o teste ou não? O que é o teste? Você tem o sequenciador de nova geração. Basicamente, você tem duas máquinas que fazem isso, como se fossem duas máquinas Xerox. Tem da Illumina e tem uma que é uma marca chinesa, e você tem o software de bioinformática que faz isso. Os resultados dos sequenciadores, geralmente, eles são para mais. Eles inundam a tela do bioinformata e ele tem que fazer uma curadoria daquilo ali. Então, é mais provável você ver uma VUS e um teste falso positivo do que um teste limpo. Quando pesquisa a mutação específica, o gênero BRCA1, né? Um dos gêneros que estão no painel, que é o mais problemático para fazer isso, é o PMS2, que ele tem algumas regiões ali que dá uma confusão. O BRCA1 não. Eu tentei ler ali no Xerox na hora que você colocou, era uma Indel, isso. Mas a mutação específica, ela pode ser feita por PCR ou por Sanger. O método Sanger é o padrão ouro, ele vai pegar. Se fosse eu atender nesse caso, a questão da fenocópia que você falou, eu primeiro ia tentar, como ela tem critério, fazer um painel dela. 2% dos pacientes têm duas mutações distintas. Eu tenho um caso igual esse, só que é de BRCA2. A mãe teve e a filha não tinha um BRCA e desenvolveu também. Eu não coloquei isso na aula, não. Esqueci. E no Felício Roxo a gente tem uma família que tem TP53 e BRCA, e na Cetos eles têm uma paciente que tem 2 BRCAs diferentes. Então eu acho que para tentar destravar esse caso primeiro seria fazer um painel dela, ver se a gente não está comendo mosca com alguma outra coisa. Se continuar no 0 a 0, qual que foi a sua segunda pergunta? Como conduzir? Sim. Qual seria o desejo dessa paciente em relação à conduta? Essa paciente, ela quer engravidar, né? Por isso que a infertileuta entraria aí. E a paciente, ela não faz questão em relação à mama, a amamentar. Mas ela faz questão de engravidar. João, como, assim, sabendo a questão do cirurgião e como você pontuou que os pacientes desejam uma cirurgia mais abrangente, mas se tudo permanecer negativo, como a gente não tem uma contrapartida para dar uma segurança para ela de risco, a gente pode calcular a incidência na família, igual
aqui, no último caso que eu mostrei, não, é 50% de incidência aqui. Então, a penetrância do que quer que seja ali é alta. E tomar uma decisão baseada na história clínica. Se teve um fenômeno epigenético ali no gene, por exemplo, aquele último caso que eu apresentei, câncer de mama em homem com 2 filhas, eu acho que aquilo ali é epigenético, o gene está metilado. A gente não vai ter como mensurar isso. Então, vamos trabalhar com a incidência de câncer ali e, se for desejo dela, decisão conjunta, fazer uma cirurgia mais abrangente. É o que eu recomendaria nesse caso. O Taylor, suas considerações? Bom dia a todos. Obrigado, Nário e Leandro, pelo convite de participar aqui. Parabéns pelo evento. Parabéns aos colegas pelas aulas. Bom, tratar câncer de mama em paciente jovem, pré-menopausa e nuligesta é um desafio. Para o oncologista do interior que trata de A a Z, igual centro, né, é mais desafiador ainda. Então, é um tema que mexe muito com o oncologista, porque essas pacientes elas exigem muito, né, do oncologista que está tratando dela. A gente acaba, além de ser oncologista, sendo psicólogo, sendo um amigo, sendo às vezes um confidente. Então, a gente não participa só da parte técnica, participa toda dessa fase de vida da mulher. Em relação à parte genética, oncogenética ainda, eu faria um sangue desse sequenciamento, dessa mutação específica. Eu faria um painel dela também de NGS para avaliação. E uma questão que eu queria ver com você, João, é sobre o exoma. Você acha que caberia um exoma nessa paciente, nesse momento, para uma avaliação mais específica, já que o score de risco poligênico, a gente ainda não tem dados, principalmente ainda, né, na população brasileira. Tem, né, um estudo nacional que está em andamento para a gente tentar identificar esses SNPs, mas baseado ainda em risco de score poligênico de outra população, a gente ainda fica mais limitado para tomar alguma conduta, nem que seja baseada nesses dados. Mas em relação ao exoma, qual que seria o seu pensamento? Teles, obrigado pela pergunta. Isso é muito bom você perguntar isso, porque também tem essa inquietude de alguns pacientes. Tem alguma coisa a mais para fazer? Aquele artigo que eu mostrei foi minha dissertação de mestrado. A gente avaliou 700 mulheres com câncer através de painel de 40 e 140 genes. A minha tese de doutorado é em exoma. Tem mais de 1.000 pacientes avaliados, só que é autismo. O exoma, ele não entrega nada além do que a gente já está trabalhando aqui. Ele é a mesma técnica, é um sequenciador, e se tiver caso de câncer na família, ele vai mostrar um gene de alta penetrância ali. Por exemplo, uma síndrome de Lynch, um BRCA2, como eu já vi no consultório. Mas o laudo ele não vai entregar um polimorfismo. Eu nunca consegui ter uma resposta muito satisfatória do exoma. Tem um caso no Felício Roxo, que era sexo masculino com câncer de mama e muitos bases celulares. Eu falei, esse aqui eu vou usar um exoma. Aqui nós vamos pegar alguma coisa. Tem um BRCA2. Não justificou. Então, eu acho que o exoma, apesar de ser uma ferramenta bem ampla, ele pode mostrar lá o gene de alta penetrância. Eles mostravam antes os genes recessivos que a pessoa carrega, mas acho que por questão de volume eles tiraram isso. O Fleury era um laudo bem completo, mas no momento, por mais que eu goste dessa ferramenta, eu não utilizaria, não. Você pode discordar, tá? A gente ainda, mesmo nos painéis, né, de NGS, a gente ainda está engatinhando, a gente está caminhando ainda, né? Muitas mutações, às vezes, a gente conhece, são classificadas como patogênicas ou provavelmente patogênicas, e nós ainda não temos diretrizes para acompanhamento dessas pacientes. E aí nós vamos nos deparar com esse score de risco poligênico que vai nos ajudar mais ou vai nos dar mais dúvidas de como conduzir os casos dessas pacientes. Eu entendo, eu vejo que a gente ainda precisa aprimorar ainda mais esses genes de alta penetrância, qual que é realmente o cuidado
por exemplo, em relação à mastectomia profilática, né, precisa indicar para todo mundo, todo BRCA precisa, todo P53 precisa fazer mastectomia redutora de risco? Será que a gente não precisa dar mais ênfase na salpingoforectomia profilática, porque a gente sabe que aí reduz mais o risco de mortalidade de câncer específico? Então, tem muitos desses conceitos que parecem que eles já estão consolidados, mas na hora que a gente vai buscar na literatura, a gente ainda fica na dúvida de indicar mastectomias, às vezes, redutoras de risco. E, principalmente numa mama saudável, retirar a mama saudável de uma mulher, e às vezes a gente sabe que as complicações cirúrgicas elas podem acontecer, apesar de serem, né, uma taxa pequena, mas você operar uma mama saudável de uma mulher e ela ter uma complicação, ter uma rejeição de prótese, perder essa prótese depois, ficar com a cicatriz futura, então isso também é um ponto muito a ser discutido, que eu coloco isso muito para paciente, junto com o mastologista, para a gente decidir isso. Então, essa parte da oncogenética, eu acho que a gente precisa ainda mais, né, solidificar os nossos dados de condutas. E essa nova parte que vem chegando aí de score de risco poligênico, que melhora dos painéis, e as nossas pacientes tendo mais acesso também a fazer os exames, para que a gente possa consolidar e construir nosso conhecimento aqui nacional também. Só complementar o que você falou, e às vezes eu falo isso nas aulas, é uma ferramenta muito simples, que é baseada na clínica, né? Isso dá um certo conforto, igual para comentar o caso do João, mas é porque na consulta de genética a gente gasta o tempo todo, é só com isso. É que quando você monta o heredograma, você consegue ver visualmente a proporção de pessoas acometidas. É diferente numa anamnese de virar, por exemplo, um caso que eu atendi ontem, paciente de 36 anos com câncer de mama. O colega, ele era do interior também, perguntou, tem caso de câncer? Não. Aí na família não tinha. Na hora que eu fui montar o heredograma, ela só tinha tio, ela não tinha tia. Então a família era grande, mas não tinha caso. Apareceu um BRCA2 e ela com o câncer abriu. Então, quando você tem a família desenhada ali, e às vezes igual 8 mulheres, 7 com câncer, independendo do que de qual ferramenta molecular que a gente tem, por análise bayesiana, você vê que tem alguma coisa ali. Então, a boa e velha clínica ali também, ela consegue te dar uma segurança igual essas ferramentas aqui ela se propõe a nos dar, né? Eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente pode dizer que estão definidos. Então, mutação de TP53 é mastectomia em todos os casos. Eu acho que isso não dá para discutir, que o risco é muito alto. BRCA você vai ter que realmente individualizar os casos e tal. Mas eu acho que o problema é nos testes negativos, com uma história familiar rica, e nos genes de moderada penetrância, que você vai usar as ferramentas de cálculo de risco. E aí tem que fazer isso que o João falou, olhar para a história familiar, e aí que sempre é aquela história da medicina, né? A clínica é soberana e ela que vai determinar. Mas existe um consenso quando você consegue fazer uma boa estratificação de risco, que pacientes acima de 20% de risco no lifetime risk, você tem que rastrear todas elas com ressonância magnética, isso tem comprovação de impacto na sobrevida. Acima de 30% para uns, acima de 40% para outros, você tem direito a discutir a cirurgia profilática, né, e aí individualizando o caso. E nessas situações de moderado risco, a quimioprevenção a gente tem que lembrar disso. Mas o ponto importante que você falou, que isso é um pouco negligenciado, é que a cirurgia da salpingoforectomia é muito mais impactante do que da mastectomia. E nesse caso que a gente viu aqui, a paciente já teve câncer e ela teve um câncer de mau prognóstico, uma doença agressiva que a gente tem que levar em consideração também, porque o benefício dela numa cirurgia profilática contralateral cai muito nessa situação. Leandro, suas considerações? A gente está já no adiantar da hora. Em Vívia, a gente devia fazer uma mesa só de ctDNA, né? Porque a genética aqui, tão importante com tantos especialistas aqui, dominou a nossa discussão. Mas eu penso que essa abordagem, isso que a gente está vivendo atualmente de pesquisa de ctDNA, isso vai mudar a forma da gente interpretar a oncologia. Né, isso daqui a pouco, com doença residual mínima, para a gente poder avaliar, né, Vivi, que você mostrou, controle de doença durante o tratamento, seja na adjuvância, seja na doença metastática, fazer painel NGS nesses DNA circulantes, isso vai revolucionar, porque a gente está conseguindo
no futuro, identificar uma doença que progrediu mesmo antes dela aparecer nos métodos tradicionais de imagem. E, além disso, Vívia colocou aqui o que está mudando, né, na ASCO, plenária da ASCO, o Serena 6, que eu estou mudando conduta através da pesquisa de ctDNA. Né? Isso realmente, esse raciocínio, nós estamos tendo novos estudos clínicos que o objetivo primário ou secundário é o ctDNA, né, e não mais imagem. Portanto, os próximos congressos aqui, simpósios, nós vamos discutir muito ainda, eu deixo o alerta aí para vocês ficarem bem atentos o que está acontecendo nesse contexto de biópsia líquida com ctDNA e com tudo isso, Vívia. Eu acho que vai estar mudando, acho que até botei Serenazes para mostrar que, né, vai mudar a conduta a partir disso aí, eu acho que tá ali, mudou, o Serenazes ainda não muda, talvez na nossa prática clínica, principalmente aqui no Brasil, né, porque a gente não tem tanto acesso quanto a gente gostaria, mas a gente fica ali o alerta de que vai essa forma da gente abordar a doença está mudando, né? Então, o conceito que a gente vai fazer isso não mudou ainda, mas provavelmente é realmente promissor para a gente. Eu acho que a gente tem que discutir muito como que a gente vai lidar isso, né? Não só a parte a doença que está sendo reconhecida antes de aparecer uma doença radiológica, né, mensurável radiologicamente, mas até patologicamente, né? Então, será que a resposta patológica completa é a melhor avaliação? Talvez mais para frente não seja mais, né? Então, acho que isso vai mudando o conceito. Que eu acho que isso muito bom. Tem alguma pergunta? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de indicar mastectomia, João, nesses casos que, como você comentou nessa paciente, porque ela é o verdadeiro negativo em relação a isso. Ela pesquisou, fez a pesquisa do gene específico familiar e não foi encontrado. Então, assim, embora a gente não queira acreditar, provavelmente é um fenômeno da casualidade. Ela teve um câncer de mama precoce sem uma mutação de linhagem germinativa. E aí eu me sentiria desconfortável em indicar qualquer procedimento além do que é o tradicional para ela. Me sentiria muito desconfortável. Porque senão não tem sentido a gente fazer pesquisa nela, né? Eu já estou com a predisposição a indicar uma mastectomia. Ok, poderia servir para ela e a prole dela subsequente, se ela fosse mutada, deveria investigar. Mas para ela em si não mudaria. A gente já está predisposto a indicar o tratamento radical para ela bilateral. Então, por que fazer, né? Eu tenho muita dificuldade nisso, porque tem que acreditar no exame. É a ferramenta que nos mostra isso. É ela que a gente indicou. Então, vamos acreditar nela. Não, sim. Concordo com o que você falou. Agora, e se nessa família, apesar de ter contraindicado o score de risco poligênico hoje, no dia 20 de setembro, e se o fenômeno de alta penetrância ali, ele ocorre tanto por um score poligênico ali, quanto por aquele BRCA identificado, e ela só herdou essa parte do poligênico, ou no caso do NG, se fizer um painel, acha uma outra mutação dela. Eu entendi seu ponto também. E aí não é questão de não acreditar na ferramenta. É só porque às vezes eu vejo uma ferramenta dessa como um raio-x de crânio ainda. Não mostra muita coisa ali. Estou falando nesse sentido. Você fez o rastreamento específico daquela mutação, negativo, fez o painel estendido, negativo. Sim. Assim, aí a gente vai fazer inferência de score poligênico associado com isso, fenômeno epigenético. Só que não tem dado para isso, para expor para ela. Não estou te indicando isso por isso. Sim, aí nível de evidência zero, né, do clínico, né? O João falou aqui do TP53. Eu acompanho várias famílias há anos, né? Tem uns TP53, são uns desastres. Agora, tem uma paciente, uma família que eu acompanho há anos, 2 semanas eu atendi, tem 5 anos que a paciente já fez a teste, ela tem TP53, já está pós-menopausa, ela não teve câncer nenhum. Nunca quis fazer rastreio, aquela família que vai assimilando, aí você fica assim, a mesma mutação de outras pacientes que abrem um quadro precoce e essa não teve nada. Então, quando aparece um caso assim, lembrando que eu acredito no resultado, eu raramente repito, eu nunca repito o exame, nunca, mas assim, eu posso trocar a técnica, sangue para o NGS. Mas eu penso também nessa casuística, não, é um acaso numa família que tem câncer hereditário. Mas pode ser que aí sim o poligênico está contribuindo junto com o gene mutado daquela família e ela herdou só
o fenótipo sem aquela mutação, o genótipo, perdão, sem aquela mutação. Teoria, tá? Gustavo, eu concordo totalmente. Aliás, eu acho que está contraindicado a cirurgia nessa paciente, tanto pela falta da evidência, quanto pelo fato dela ter uma doença mais agressiva. Então, eu também tenho a mesma posição sua. A questão é, primeira coisa, a gente tem que aprofundar. Eu acho que tem que encaminhar para um oncogeneticista para ele elaborar mais esse resultado. E a gente vai ter que começar a fazer o que a gente faz com o patologista, né? Deu uma dúvida, você liga para o patologista. A gente tem que começar a fazer isso com o laboratório de genética. Para saber, o teste genético a gente tem que estar aprendendo a ler ele e a questionar. Agora, a pergunta que eu faço aqui para todo mundo e para você também é o seguinte, mas e o desejo da paciente? Até que ponto o desejo da paciente sobrepõe a essas coisas todas, né? Todo mundo já teve aqui, a paciente na frente, teste negativo, e ela me pedindo para fazer uma mastectomia bilateral, eu falei, não vou fazer, não tem sentido, não tem indicação. Ela, doutor, eu não durmo se o senhor não fizer essa cirurgia. O que você faz com essa situação? Isso é muito difícil. Definitivamente, eu não tenho uma resposta para te dar categórica, porque eu acho não, já fiz situações como essa, que a paciente falava que não conseguiria conviver com esse risco, paciente não mutada, né? Inclusive a ANS faculta isso hoje que você possa indicar. Agora, eu acho que tem que botar todos os prós e principalmente os contras para esse paciente, porque a sensação do paciente ao retirar a mama e falar, vou fazer uma reconstrução, vai ficar melhor que é, todos nós que somos mastologistas sabemos que isso não é real, né? Uma reconstrução, por melhor que fique, não é a mesma coisa da mama natural. Então, assim, eu insistiria mais uma vez em fazer. Eu acho que você colocou um ponto importantíssimo. Essa paciente tem um estadiamento avançado. A possibilidade dela vir a óbito pelo câncer original dela é muito maior do que ela ter um tumor contralateral que vai levar ela a óbito. Porque esse tumor dessa paciente está sendo acompanhada, se em algum momento precisar tratar, vai ser tratado. Então, assim, mais uma vez, assim, eu insistiria veementemente essa paciente a não fazer. Não me negaria totalmente. Se ela, de consciente informado, é uma profissional da área de saúde, decidisse fazer, ok, mas explicaria para ela a ausência de benefício, pelo menos no momento que a gente tem em relação a isso. Débora. Rapidinho, só a questão do P53 que o João falou, João, eu fico um pouco desconfortável às vezes, porque às vezes a paciente tem risco de tantas outras doenças oncológicas, né? E aí eu queria saber se a história familiar entra nessa conta, porque eu realmente fico desconfortável de fazer masté profilática em toda paciente com mutação de P53. Tem uma publicação recente no Lancet da Isabel Schatz, em que eles fizeram uma compilação de casos de Li-Fraumeni, em que eles mostram a incidência do primeiro tipo de câncer no TP53, que é mama, e aí depois que ela já teve a primeira neoplasia, qual que é a segunda neoplasia mais frequente no Li-Fraumeni? É mama. E sabe qual que é a terceira? É mama, de novo. Então, realmente o Li-Fraumeni tem uma penetrância muito forte em mama e a gente tem que levar isso em consideração. Ou seja, mesmo a paciente que já tem um diagnóstico e ela descobre o Li-Fraumeni no momento do diagnóstico de câncer de mama, ela tem uma forte indicação de fazer. É lógico que ela pode optar por não fazer e se decidir, a vontade da paciente é preponderante. Mas tem que se considerar isso. A gente tem uma peculiaridade aqui no Brasil, que é a mutação R337H, que ela, em algumas publicações, é considerada de moderada penetrância, mas isso é muito questionável, e eu vou passar aqui a palavra para o João, que é melhor do que eu aqui para responder. Não, mas era isso. Existe essa questão do R337H, mas assim, eu considero ainda de um risco muito alto, mesmo que ela já tenha tido câncer de mama. E essa publicação da Isabel Schatz, vale a pena dar uma olhada nela. Não sei se eu vou responder a sua pergunta. Nível de evidência de novo, que eu vejo aqui na nossa população, e se for essa a variante mais famosa, é câncer de mama, neoplasia de pulmão e sarcoma. A gente pega muitos casos de um nódulo inicial no pulmão, que com uma lobectomia, o paciente tem uma cura, vamos dizer assim, mas mama entre os 30 e os 50 anos, entre os 40 e 60, um câncer de pulmão é o que eu mais vejo acontecer. E alguns pacientes têm sarcoma, mas quando eu vejo um TP53 é mais ou menos isso que eu combino com a paciente que nós vamos procurar. E para os radioterapeutas aqui, já está em aceito para publicação uma coorte de 753 pacientes de Li-Fraumeni mostrando um risco menor de tumor radioinduzido do que as séries antigas, que são com um N muito menor,
Isso deve estar sendo publicado aí nos próximos meses, de radioterapia. Além disso, né, João, você falou bem aí do R337H, e também tem uma resposta diferente aí à radioterapia. A gente tem os estudos que são estudos fora aqui do Brasil, que não é essa variante aí, né? Bom, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria que a Maria Clara falasse sobre a mensagem final dela desse módulo. O que ela deixa para a gente, oncologista, mastologista, em relação à paciente jovem e o desejo de engravidar? Bom, o que eu fechei a aula ali, né? O que a gente quer não é que toda paciente vá fazer preservação, não é para todas. Tem gente que não vai querer fazer, mas a gente quer que 100% tenha acesso à informação. Ela vá discutir, entender, e cedo. Porque se ela vai já na hora de começar a químio, ela não quer. Isso, naquele trabalho que eu mostro, na questão do atraso do tratamento, fica muito claro ali, a paciente que é referenciada cedo, a chance dela fazer, inclusive naquela casuística ali, tem 2 pacientes que fizeram 2 vezes, tinha um tracinho laranjinha ali, 2 conseguiram fazer 2. Então, se ela vai cedo, ela conversa, ela elabora, ela dá conta de pensar em outra coisa que não seja só a sobrevivência dela. Eu acho que ter o acesso é a questão mais importante. Então, obrigada a todos aqui pelo módulo. Eu queria agradecer imensamente a discussão. Obrigada pela presença de todos e a gente encerra o módulo 4.